Ok, vamos lá uma última vez. Oi, meu nome é Linha, seja bem-vindo ao Chegar de Ler. E hoje a gente vai falar sobre o episódio 10 da terceira temporada de Druck, temporada da Meilin. Mas, mais importante do que isso, esse é o último episódio da geração 2 de Druck. E possivelmente, muito provavelmente, o último episódio de Druck para sempre. Vamos lá, antes de começar, só preciso lembrar vocês que tem uma playlist que eu já fiz de Druck. Com todos os vídeos que eu já fiz, dá pra perceber o amor que eu tenho por essa série. Tem os vídeos que eu fiz recomendando Druck pra quem não conhece. Os vídeos comentando na sétima temporada, fanfic que eu fiz comentando na sétima temporada, o vídeo que eu fiz criando expectativa pra oitava, né, assim, comentando os episódios da oitava. Então todos numa playlist que eu vou colocar aqui, vai aparecer pra vocês. Vocês podem ir ver depois. Eu não tô pronta pra fazer esse vídeo, mas vamos começar. A gente começa o episódio num clipe de madrugada, que eu não vou narrar o que acontece, porque o YouTube não me pega se eu fizer isso. Mas você sabe o que aconteceu e né? Mas eu não consigo interpretar a reação da Meilin. Pra mim, eu achava que ela tinha gostado, mas eu não sei, realmente. É realmente só um chute. E aí eu preciso deixar claro que ela continua sendo Ace. Ela falou mais pra frente da temporada, da temporada do episódio, que ela é Ace, basicamente falou isso. Mas mesmo ela tenha gostado aqui, porque tem espectros mesmo na sexualidade e tudo mais, eu só acho um pouquinho chato que Drake, primeiramente, não dá nome pras coisas mais, e também eles supõem que todo mundo que tá assistindo saiba, sabe? Tipo, eu sei que você não tem que supor que o público da sua série é burro, obviamente. Não é um assunto tão conhecido assim. Então eu poderia mostrar a Meilin pesquisando, ou ela falando abertamente sobre isso, o que eu acho uma perda que a gente teve. Mas tudo bem, eu não quero mais falar tanto sobre isso, eu quero chegar logo no final, porque eu acho que o que realmente importa aqui. Mas a gente tem isso aqui, é importante mencionar, pontuar, e A gente pula pra segunda-feira, em que a gente vai ter a vingança sobre o que o Ben fez, mas antes a gente acaba sabendo que a Meilin e a Zoe vão poder ir pro Abibal. E eu realmente não entendi. Aqui elas fizeram um acordo com os professores, tipo, a gente pode sugerir livros que eles podem ler e interpretar pra escola, vocês vão aceitar alguns, talvez. Elas fazem acordos assim com a escola, que é bem interessante, na verdade. Mas isso não muda nada, o fato de que, tipo, elas estragaram o patrimônio público, a Meilin, no caso, e elas não pediram desculpa, então, tipo, sabe, o acordo não fez sentido nenhum. E assim, se considerar que elas não se importam por terem sido expulsas, isso mostra que as atitudes erradas delas não tiveram consequência nenhuma para elas. Uma boa escrita faria com que elas fossem expulsas e tal, poderiam até não se importar, mas aí elas realmente não poderiam participar da Bibol porque atitudes têm consequências. E aqui elas não tiveram consequência nenhuma que importasse de verdade pros atos delas. E me deixou bem frustrada quando vi isso. Mas, indo pra vingança mesmo, uma galera, mas tipo, muita gente mesmo que me assustou, porque, tipo, tanta gente assim precisa encurralar um moleque pra assustar. Uma galerona encurralou o Ben e falou assim, botou ele contra a parede e falou: pede desculpa, apaga a foto. E é isso. Promete que nunca mais vai fazer, hein? Olha, nossa. Apesar de ter gostado da cena superficialmente, achei muito legal eles, tipo, falarem com o cara, brigarem. Um monte de gente tá lá pra apoiar as meninas. E de terem feito a Zoe falar primeiro, tipo, entre a Zoe e a Meilin. A Zoe falou primeiro, ela falou mais brava, ela brigou, isso mais. Então deu foco nela, graças a Deus. Eu ao mesmo tempo também achei muito bobo, como eu já falei anteriormente. Porque eles sabem, eles reconhecem que é um crime. Inclusive uma coisa que todo o fandom tava falando, tipo, eles lembram que isso é um crime, né? Porque na temporada Mia aconteceu a mesma coisa e ela falou que era um crime, né? Olha, né? Apesar de reconhecer que isso é um crime, eles ficam na coisa de tipo, olha, não faz de novo, porque se você fizer, a gente vai te denunciar. É uma coisa tão boba, tão idiota, tipo, ele já fez, vocês já podem denunciar. Não é tipo coisa de, ai, não faz de novo, sabe? Sabe, se fosse a metade da temporada, eu imagino que eles iam denunciar e aí, tipo, ia ter um desenrolar disso. Mas como no final da temporada foi preguiçoso e foi assim, se eu não me engano, tem um plot idêntico a esse em uma malhação antiga. Eu sei que é a que tem o Rodrigo Hilbert, eu vou colocar na imagem aí. Mas tem exatamente o mesmo plot. Então, esse erro de ser, tipo, completamente idiota é um erro velho. E é brasileiro, né? É alemão, né? Diferente. Mas, assim, é um erro velho que já existe, já tá aí. Então, eles podiam procurar um jeito diferente de fazer isso. Mas, assim, fora isso, como eu já mencionei brevemente, eu acho que esse plot me lembra muito da temporada da Nora, da Mia, da Grace, da Zoe. Todas as Noras que a gente teve. Lembra bastante essa história. E a cena da intimidação me lembra, tipo, a imagem do cara, tipo, contra a parede, várias pessoas em volta pra brigar. Me lembra muito aquela cena que tem de briga entre os Nurhelm. Então a Nura e o William, não sei falar o nome. A Nura e o William, eles começam a brigar. Não é que eles brigam mesmo, é tipo, ela vai brigar com ele, ela chama. O que ela fala? Acho que tipo, por ele ter trauma não é desculpa, eles são babaca com todo mundo. Lembrou muito, tipo, na imagem essa cena. Foi uma homenagem? Provavelmente não, eles só não sabem o que fazer. Mas tudo bem. Ah, mas olha, no final, a gente tem Kietu e a Zara abraçadas, tipo, os dois casais. Então valeu a pena ter esse clipe por causa dessa ceninha, um segundo. Então, No próximo clipe a gente tem um momento mais de reconexão entre a Meilin e a mãe. Ela conta os planos pro futuro e a gente vê que a mãe tá preocupada, ela até quer brigar, mas ela se preocupa muito com a filha. Então ela prefere, tipo, deixar ela decidir, sabe? Ter mais liberdade.
E é isso. Esse clipe é bem tranquilinho, é meio de boa. Eu gosto de núcleo familiar em várias histórias, em Scam no original. E nesses remakes também eu gosto bastante. Mas realmente não tem nada, sabe? Eu não tenho o que reclamar, não tenho o que falar. Talvez questionar a coisa de que a relação delas foi do brigar toda hora pra falar de boa. Não teve essa passagem no meio. Então foi bem do nada. Então, né, mas eu não tenho muito o que falar. Esse clipe é meio sensato pra mim. E é isso. Mas aí a gente vai pra quinta-feira e a Maylin e o Finn vão conversar. E a Maylin entrega tudo pro Finn e pra gente também do que ela tava sentindo essa temporada inteira. Inclusive eu vou ter que ler aqui porque é muita coisa. Ela tinha medo porque ela não poderia entregar o que ele ia querer no relacionamento. E ela fala que ela não é um ser humano ativo sexualmente. Quer dizer, basicamente, que ela é Ace. Ela não fala esse nome, mas ela é. 10 episódios. Ai, legal. Que ela não seria feminista o suficiente porque tava tentando agir mais sexy, etc, pra um cara. E que a coisa dele seguir um relacionamento sem pressão era difícil pra ela. Porque, assim, se eles estavam seguindo, quer dizer que eles estavam seguindo pra algum lugar. E esse lugar, esse destino é o que tava colocando pressão nela. Porque ela tava pensando muito no futuro em vez de pensar só no agora. Faz sentido. Isso que é o pior. Pior que faz sentido. A lógica, pelo menos. Ela também deixa claro, graças a Deus, que o problema não é no Finn. Meio que é nela, porque ela se deixou... Não se deixou, mas, tipo... Ela foi extremamente pressionada sobre o que um relacionamento deveria ser. As coisas que deveriam rolar. As coisas que a gente viu na temporada. Tipo, ela vendo essa Cheese tendo contato físico. Aí ela tentando ter contato físico com o Finn. Tudo isso foi parte da história dela. Apesar de não ter mostrado muito, mas tudo bem. E que, na realidade, ela sabe quem ela é. O problema é que ela tinha a sensação de que quem ela sabia que ela era algo errado, ou que tinha algo de errado com ela, que é uma coisa que dá pra se relacionar bastante. É bem legal. Não sei como eu me sinto com essa mudança de, tipo, ela sabe quem ela é, na verdade. Mas eu acho interessante também. E por fim, ela fala que se ele quiser de novo, eles podem tentar engajar num outro relacionamento. E agora, realmente, porque ela tá mais esclarecida, se levar sem pressão, conseguir fazer, tipo, com que eles realmente consigam só ver onde vai dar sem se preocupar muito. Aliás, um pequeno detalhe, o nome desse clipe é Sem Pressão. E Drucking é uma pressão, então é tipo, sem Drucking. Enfim, é um surto meu, enfim. A questão é que isso deixa a coisa do casal em aberto. E eu gosto muito dessa ideia, porque na vida real é assim, sabe? Não vai se resolver tudo em 10 semanas. Ou tipo, o casal vai ficar junto, ela conseguir esclarecer tudo isso mais. Às vezes, realmente, a gente tem que se entender primeiro completamente pra conseguir estar com alguém. Então eu acho muito legal deixar a questão do relacionamento em aberto. Agora, eu queria mesmo, de verdade, que tivessem escrito essa temporada de uma forma mais coesa, mais organizada, que tivesse uma ordem mais clara, que deixassem tudo claro, pra Maylin não ter que chegar no último episódio e literalmente explicar tudo pra gente também, porque obviamente é pro Finn que ela tá explicando, mas também é pra gente. Então eu queria que tivesse deixado tudo isso muito claro, porque os plots que ela mostrou aqui são muito interessantes. Essa coisa de, tipo, ela ter medo de quem ela é, em vez de ela não saber. Essa coisa de pressão no relacionamento, de tudo que, tipo, a gente acha que a gente tem que dar no relacionamento, mas às vezes não precisa, porque tudo isso também é completamente relacionável, mesmo se você não for Ace. Então todas essas histórias, eu acho que são bem interessantes e elas se entrelaçam, na verdade. Então poderiam ter todas elas juntas. É diferente da temporada de Easy, que eram vários pontos assim longe e não dá pra se conectar. Essas partes que tem a ver com o relacionamento, elas se entrelaçam muito fácil, então elas poderiam estar todas na história mesmo. Só que eu só queria que a temporada fosse bem feita, porque aí teria uma história forte, com uma ideia bem interessante, e uma escrita bem feita, bem mais consistente. E eu acho que as duas partes juntas fariam essa temporada ser muito boa, o que é diferente do que ela foi, né? O último clipe de Druck, ele tem 16 minutos, um pouquinho, me assustou um pouquinho, mas tudo bem. E ele se passa no Abbey. Mas antes, a gente não vê o Abbey. A gente vê que as Cat Queens, elas se afastaram, foram para um cantinho, ficaram só elas, e cada uma delas anotou em um papelzinho vários sentimentos e momentos que elas tiveram como amigas. E a gente descobre que elas fizeram isso para guardar, todas elas guardar essas anotações delas em uma bonequinha russa, enterrar lá naquele jardim e funcionar tipo uma cápsula no tempo, porque elas vão voltar lá 10 anos depois, desenterrar e lembrar todos esses momentos, todos esses sentimentos. Antes de continuar pra parte dos vídeos, eu queria deixar claro que sim, eu chorei. Inclusive esse vídeo tá saindo bem mais tarde do que era pra ter saído, porque eu tava com muita relutância de ver esse último clipe, porque tipo, é um final, e quando eu comecei eu tava chorando já, então tava meio complicado. Mas eu gosto muito desse clipe, porque primeiro, em certos momentos não parece que são as personagens, por exemplo, quando a Fatu começa a chorar, eu tenho certeza que era a Cira, a atriz, chorando de verdade, porque tava acabando, uma coisa que marcou muito ela. Mas também eu me emocionei muito nessa cena porque ela me lembra por que eu amo tanto as Cat Queens, porque elas são quase um dos meus grupos favoritos do universo de Scam. Relembra a conexão que elas têm, os momentos que elas tiveram, muito legais. E que elas são muito diferentes, as personalidades delas são bem diferentes, mas ao mesmo tempo elas também têm similaridades. E elas brigam o tempo inteiro com vários motivos, como elas falaram, como um casal de velhos, elas brigam bastante, mas o amor que elas têm, que elas conseguiram cativar nesses 2 anos que elas estão juntas, já é o suficiente pra fazer com que elas consigam se ajeitar apesar das brigas e formarem essa amizade que, tipo, conseguem aguentar tudo. E assim, é uma amizade bem realista, muito bonita, eu acho que é por isso que eu amo tanto elas.
e por tudo isso que eu mencionei agora. Mas é beleza, o Josh e o Sasha, eles vão pra fora pra chamar elas pra entrarem, e eles começam a ver os vídeos de Abby. Eles veem o que a Maylin fez e o que a Eva fez, então, o da Zoe e o da Maylin. Beleza, bonitinho, mostra, tipo, takes específicos dos casais. Mostra as áreas se beijando pela primeira vez nessa série, gente, sério, primeiro e último, que ódio. Mas não é realmente isso que importa, tipo, os vídeos que elas fizeram também, bonitinho e tal, fofo. Eu senti mais emocionada, tipo, ver a Fatu falando do que ela falando sobre a Maylin, sim. Mas assim, né, essa parte é legal, mas o que me quebrou foi o que veio em seguida. Esse final, na realidade, me lembra muito o final da primeira geração, em que basicamente fica mostrando cenas da temporada, não da temporada, da geração inteira. Então tem coisa da temporada da Nora, da Fatu, de Izzy, da Maylin, vão mostrando várias cenas, enquanto alterna com os personagens falando coisas, contando sobre, tipo, esperança pro futuro, tudo isso mais. Mas depois de uma partezinha em que a Fatu tá falando, tem uma viradinha em que em vez de ser os personagens falando, são os atores. Então, em vez de ser a Fatu falando, é a Cira. Inclusive, nessa hora, eu queria ter gravado, porque eu levei um susto, sabe? Tipo, do nada ela falando, ai, pessoas vieram falar comigo sobre que eu nunca tinha se visto na TV, eu... Meu Deus, viraram as atrizes, eu preciso chorar mais ainda. Mas essa virada é muito... Não é tão parecida assim, mas lembra bastante o que tem na primeira geração, porque tem o vídeo que o David fez, e aí tem os personagens falando, só que às vezes é meio assumido que são os atores, só que parece que são realmente eles falando dos personagens pros próprios personagens. Mas também fica muito claro que eles estão agradecendo por todo mundo que viu a série. Então, tipo, tem essa metalinguagem, eu acho, não sei se nem se é metalinguagem, mas tem essa quebra da quarta parede que eu achei muito legal, muito interessante. Meu Deus, me pegou muito. E no final a mensagem que eles passam sobre amizade, sobre como a gente nunca tá sozinho e sobre como a gente sempre pode ter esperança, apesar de que às vezes parece que não tem mais nenhuma. E já indo pra parte da TV, começando lá na parte da Cira falando, eles falam sobre como representatividade importa e de como a nossa geração, só de colocar personagens LGBT, não brancos, PCD, gordos, etc., só de colocar eles tendo uma vida normal, de boa, histórias e arcos que acontecem com pessoas que estão dentro do padrão, só de fazer histórias nesse formato, a gente já consegue mudar o mundo, mudar a vida de várias pessoas. E aí, Drake acaba com a mensagem Alles ist Liebe ist alles, que em português é tudo é amor é tudo. Eu não sei se eu falei em alemão certo, mas é essa mensagem que eles passam no final com aquele letreirozinho que é tão característico de Scam. E com um pequeno easter egg, na cena em que aparece os cards, o negócio pra você se inscrever, o vídeo e tudo mais, o vídeo de fundo daquela cena das Cat Queens da quinta temporada em que elas roubam dinheiro e saem correndo. Então, relembrando, sabe, tipo, que a coisa mais importante provavelmente são as amizades. Assim, eu tentei expressar aqui um pouquinho da emoção que esse final passa, mas eu acho que eu não cheguei nem perto. Realmente você tem que assistir pra entender. E tem que ter uma conexão com o Drake pra conseguir entender tudo que eu senti assistindo, inclusive. Ainda assim, eu acho muito bonito como eles tomaram tempo, metade do episódio, literalmente, pra fazer esse final. E fazer um final bonito, que representa o legado de Scam, o legado de Drake no geral. E que também respeita a mensagem inicial de Scam, de Drake, de todos os remakes bons que a gente teve. E assim, apesar de não ter achado essa temporada uma das melhores, pra mim ela, sei lá, a sétima, e a sétima também foi uma temporada meio complicada de acompanhar, esse final me fez ficar agradecida por ter segurado e conseguido acompanhar a sétima e oitava temporada, porque no final, apesar de não ser a melhor história do mundo e ser bem bagunçada, me deu uma chance de conseguir acompanhar esses personagens como tanto por um ano mais, porque se eu tivesse parado na temporada da Fatu, já teria acabado pra mim tem mais de um ano, e eu acho que esse tempo extra que eu tive com eles fez tudo valer a pena, eu acho. E é isso, eu não sei nem o que falar, que acabou. Se tiver uma terceira geração, eu vou voltar pra falar, mas eu não sei como é que vai ser, se o roteiro não estiver tão bom, provavelmente nem vou me apegar tanto. Mentira, porque eu sou bem otária, mas, enfim. Fiquei triste porque não teve Pop Swap? Sim. Fiquei triste porque não teve Reunion? Sim, porque pra mim era muito claro que a Kiki ia aparecer, por exemplo. Então eu acho que a gente teve algumas perdas bem grandes, mas eu acho que esse final foi muito bonito e eu fiquei emocionada de verdade. Eu não quero dizer que esse é o último vídeo sobre Drake, porque eu definitivamente vou fazer mais. Eu tô planejando fazer um vídeo mais especialzinho, falando sobre Drake no geral, sobre como me mudou, tipo, quase um adeus, sabe, um agradecimento no geral. E também já tô pensando, assim, um planejamento bem pro futuro, de fazer outro tipo de vídeo, assim, analisando temporadas inteiras, porque eu só cobri as duas últimas, talvez. Mas, por enquanto, é só. Eu não vou parar de falar sobre Drake, mas, por enquanto, né, vou parar um pouquinho, assim. E, se vocês quiserem ficar no canal, eu agradeceria. Sei lá, eu falo de livros, então vai que vocês gostam, né? Não é só de Drake que vive o ser humano. Às vezes podia ser, mas não é. Se assim como eu, vocês não querem dizer tchau pra Drake, quiserem falar sobre ele pra sempre, sei lá, falar bastante, tem meu Twitter, meu Goodreads, vão aparecer aqui na tela, vocês podem conversar comigo sobre Drake, falar o que vocês acharam, até se vocês não gostaram do final, não sei, talvez. Deem like no vídeo também, porque eu fiquei emocionadinha aqui terminando de falar sobre ele. É muito importante pra mim. Se inscreva no canal também, que vai ajudar bastante.
Ative as notificações, caso vocês queiram ficar por aqui ainda. Por favor, queiram, que eu sou bem legal. Modéstia à parte. Comentem também o que vocês acharam desse final. Se gostaram, não gostaram. Se não gostaram da temporada também. Se gostaram, gente, gostou também, tudo bem. Comentem aqui. Um espaço pra gente discutir, conversar. Também compartilhem com quem, assim como eu, ama Drake demais ao ponto de ter chegado até aqui no final e ainda sentir saudade. Sentir que poderia ficar, sei lá, mais anos falando sobre Drake. Eu não queria, mas por hoje é só. Tchau.